Nessa aula, vamos estar criando nossa entidade de tarefas. Para isso, primeiro nós vamos precisar estar criando o módulo de tarefas, que ainda não criamos. Para criar, vamos utilizar aquele mesmo comando utilizado para criar o módulo de usuário, que é o nest rg resource, a pasta onde vai ser criada, que é em módulos, e o nome do módulo, que é task. Que eu vou dar o menos no spec, que é para não criar arquivo de teste. Uma API REST, criar os entry point, sim, e ele já criou para gente. Agora vamos estar definindo nossa entidade de tarefas. Para definir, assim como a gente fez com o usuário, utilizar o decorator entity para ele estar reconhecendo que é uma entidade, e só consertar o erro do pretier. Aqui eu vou passar o nome como vai ser o nome dessa entidade, vai ser task, order by, ID ascendente. E agora os atributos. Eu vou definir os atributos primeiro, depois eu coloco os decorators. Então, vai ter um ID, que vai ser do tipo number. Vai ter um título, vai ser uma string. Uma descrição da tarefa, então uma description, também uma string. Vai ter um status, se se a tarefa já foi feita ou não, se está em andamento ou se foi concluída. Vai ser uma string. Um deadline, que é um prazo. Qual o prazo dessa tarefa, do tipo date. Uma prioridade, vai ser uma string. E também o ID de qual usuário essa tarefa pertence, que vai ser um number. Agora vamos estar adicionando os decorator. Para ID, nós utilizamos o primary generate column. Então, tipo inteiro, o nome vai ser ID. Deixa eu ver o que eu utilizei em usuário para tá deixando padronizado. Então, eu só passo o nome e o tipo. Aqui é um column. Então, o título vai ser do tipo baixar. O tamanho também 255. O nome title. E que ele não pode ser null, que é o no label false. Mesma coisa com descrição. Então, tá adicionando decorator column. Vai ter o tipo text, que é no caso um tipo de. É como se fosse um tipo de string que não tem tamanho definido. E que uma descrição. Colocar para descrição não, também não poder ser vazia. O status também, que vai ser o tipo baixar, o tamanho 50, o nome status e também não vai poder ser null. Aqui agora o prazo, então do tipo date time, o nome deadline também não vai poder ser falso. E a prioridade, né? Então, a prioridade também vai ser do tipo baixar, tamanho 50, o nome vai ser priority e também não vai poder ser é, falso. E por último, o ID do usuário. Então, tipo inteiro, o nome no banco de dados vai ser user ID e também não vai poder ser falso. Por último, a gente tem que, como um usuário tem um relacionamento um para muitos com tarefas, ou seja, um usuário tem várias tarefas, nós também precisamos dizer ao TypeORM que existe esse relacionamento. Para isso, nós criamos um atributo chamado user, calma que ele impulsou errado, user, do tipo user, que é o tipo que a gente definiu para a entidade de usuário.
E também temos que utilizar um decorator, que é o main true one, que no caso uma tarefa, muitas tarefas pode pertencer a um usuário. Então aqui eu vou estar passando um arrow function com o primeiro argumento, que vai retornar um tipo user. E aqui também é outra arrow function, só que tem como parâmetro um user e retorna um user.task. Esse task a gente vai estar precisando também indicar na tabela, na entidade user, que ele tem um relacionamento com tarefa, só que de user vai ser de one to many. Aqui ele está acusando o erro porque a gente não criou esse atributo task na entidade de usuário. Uma coisa que eu gosto de passar também é o onDelete Cascade, que no caso vai definir o que fazer com a entidade quando excluir um usuário. Aí com o Cascade, ele vai estar excluindo todas as tarefas de um usuário. Por exemplo, eu tenho um usuário A e esse usuário A tem várias tarefas. Se eu excluir o usuário A, todas as tarefas desse usuário vai ser excluída com o Cascade. Também você pode colocar o no action para não fazer nada. Você pode colocar o set null. Então, quando excluir o usuário, ele vai estar colocando null. Aqui eu vou estar colocando Cascade, porque não faz sentido ter uma tarefa se não tem um usuário. Agora, vamos na entidade de usuário. Também está criando um atributo task, já que o usuário tem várias tarefas, que ele vai ser do tipo task, que é um array de task. E aqui vou estar passando o decorator one to many, que no caso um usuário tem muitas tarefas. E da mesma forma, vou estar primeiro passando um arrow function, que retorna uma task, uma entidade do tipo task. Outra arrow function, que no caso é task, e retorna um task.user. E aqui eu também coloco o onDelete Cascade. Uma coisa que eu esqueci também é que na entidade de tarefas, nós temos que dizer qual coluna vai ser utilizada para fazer o join, para fazer a junção quando é, é, buscar essas entidades de task. No caso, a gente chama agora, usa o decorator join column e passamos qual coluna vai ser utilizada. Aqui no caso vai ser a user ID, que é essa coluna aqui. No caso, ele vai utilizar o user ID de tarefas, que está em tarefas, para estar fazendo a junção. Aqui é só o pretinho que está acusando, porque a linha ficou muito grande. E com isso já criamos nossa entidade de tarefas e também fizemos o relacionamento com o usuário. Então, um usuário tem várias tarefas e muitas tarefas podem pertencer a um usuário. Aí, com isso, ele já vai criar toda a entidade de tarefas e fazer o relacionamento no banco de dados.